Sabe por que muitos crentes não creem que a oração tem o poder de resolver os problemas de ansiedade? É que eles não oram. Eles então nunca viram isso acontecer. Então por isso eles supõem, não é possível. Mas é possível sim. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional. A gente começa aqui e com esse tema ainda, ansiedade. Ansiedade. E eu estou falando agora dando Jesus Cristo. Será que é um bom exemplo de como ele lidou com a tentação de ansiedade? Porque obviamente Jesus nunca ficou ansioso. Jesus, lá no Getsemane, ele está para carregar o peso do mundo, da ira de Deus sobre si. Pode ter certeza, não há cena pior do que essa. É isso que você tem que colocar em mente. Lembra de Paulo falando lá aos Filipenses? Paulo está no corredor da morte. Jesus também, só que com uma diferença enorme, impossível de compararmos. Pedro apenas vai morrer e vai ressurgir na glória. Cristo vai carregar o peso do pecado do povo de Deus. A ira de Deus vai estar sobre ele. Nada se compara a isso. Nenhuma angústia, nenhuma enfermidade, nenhum problema se compara a isso. Como Cristo, nesse ambiente de tentação em relação à ansiedade, nesse ambiente, como Jesus lida com essa tentação de ansiedade, andar ansioso, apavorado? Como? Ele ora. E ora muito. Ele chama seus discípulos, os convida a orar com ele, e ele ora 1, 2, 3 vezes. E o texto bíblico declara assim: minha alma está triste até a morte. É só uma expressão para dizer o seguinte: um tipo de tristeza, não é possível ficar mais triste do que isso. Minha alma está triste até a morte. Como Cristo resolve isso? Algum calmante? Não, ele ora. A pressão que Jesus estava enfrentando era tamanha que ele suava sangue. Existe algo pior do que isso? É sério mesmo? Que você quer me dizer que a sua situação de pressão, de angústia, é pior que a do meu Senhor, que a do seu Senhor? Se esta aqui pode ser resolvido como oração, com oração, imagine a minha e a sua. Imagine a minha e a sua. Você já esteve diante de uma situação tão terrível em que a pressão psicológica foi tamanha que até o seu corpo sofreu com isso? A Bíblia fala disso várias vezes, aqui a gente está vendo isso com Jesus. Eu já senti isso várias vezes. Lembra? Volte lá nas outras devocionais, ou então assista a minha série mesmo. Acho melhor assistir a série sobre ansiedade, que está aqui no canal. Há uma diferença entre ser tentado e andar ansioso. Aqui Jesus está sendo tentado e vencendo, obviamente. Eu já senti isso várias vezes, como Jesus aqui. A pressão psicológica tamanha que o seu corpo sente. Por exemplo, diante de pressões psicológicas, cenários terríveis, de ter dor aqui assim, ó. Opa, mais de uma vez. Mais de uma vez. Sim, terrível. O corpo, o sentir dor no corpo, por conta da pressão. Por conta do ambiente de tentação. Tentação em relação ao medo. Então a gente sentir essas coisas é normal. Mas o que a gente deve fazer? Orar. Eu vou dar um exemplo. Eu tirei meu filho da escola há uns 7 anos, meu filho hoje tem 14 anos, ele tinha 7, e eu fiquei apavorado. Na época nem sabia que tinha mais gente fazendo homeschooling, né, educação domiciliar. Nem sabia que havia gente pelo Brasil fazendo, eu pensava que ela era o único. Ô Senhor, só eu não me dobrei, lembra de Elias, aquele pensamento? Enfim, eu tive isso também. Nem sabia, não tinha muito contato com ninguém. Mas eu achava que era o único caminho, diante do cenário, aquilo que eu conhecia, eu falava, gente, não dá, é uma coisa, enfim. Achava que era o melhor para mim e meu filho, e foi mesmo, graças a Deus, estamos 7 anos aí já fazendo. E aí, mas eu fiquei uma semana tenso, eu não dormia direito, terrível, 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 terrível. E eu orando, dizendo exatamente assim, eu estou apavorado. É assim que eu orava, Senhor, eu estou apavorado, me ajude.
Me ajude, me ajude, me ajude, eu tô com medo. E assim, eu lembrava que eu tinha certeza absoluta aqui que era o certo a fazer. Eu sabia que aquilo que eu estava sentindo era apenas o medo, a tentação de desistir. Mas em nenhum momento eu tinha dúvida, eu tinha certeza do que eu tinha que fazer. E eu orando, Senhor, faz alguma coisa, me dê força. Um dia, nada, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7, acho que foram 7, 8 dias. Orando e orando. Se eu não conseguia dormir, aí eu orava a noite toda. Orando, Senhor, você é comigo, até que às vezes eu dormia, orando. Orava, 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 orava. De manhã estava tenso, orava. Em algum lugar que eu ia, perdia a concentração porque começava a pensar no problema. Aí o que eu fazia? Eu orava sobre o problema. Senhor, estou com medo de novo, me ajude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7 dias. Aí aconteceu algo. Meu filho, 7 anos, nos primeiros exercícios que a gente fez com ele lá, uma apostila que a minha esposa arranjou, em que eu deveria escrever para o meu filho o que ele significava para mim. E aí eu escrevi, filho, pai te ama, não sei o quê, bababá. Ele leu, quando ele terminou de ler, pulou no meu pescoço e chorava, chorava. Ele nem falava nada, ele só chorava, chorava, chorava. Naquele momento, eu falei, olha, ainda que dê tudo errado, eu não consigo educar esse moleque, ele fique burro. Terá valido a pena. Terá valido a pena. Impressionante, a partir dali eu nunca mais tive medo. Esse foi o evento que Deus usou para me trazer paz. Lembra de Paulo? Ele fala, traga fulano de tal, porque ele é lenitivo. Olha, Paulo está dizendo que Deus ia usar... Quem era? Vocês lembram quem era o nome? Esqueci agora o nome da pessoa. Ele é lenitivo, calmante. Calmante. Um irmão seria um calmante para Paulo. Olha, eu tenho 20 anos como cristão. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu passei isso aqui que eu estou descrevendo para você, angústia. Quando eu fui desligado da igreja que eu era, e eles fizeram corretamente, tinham que fazer mesmo, por divergências teológicas, e eu acredito que eu agi da maneira mais correta possível, e eles me desligaram por conta de divergência teológica, e pressão. Pandemia, nossa, aquela pressão horrível. Horrível, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Pessoas da igreja, eu já contei aqui para vocês, se vocês me acompanham, moro em Guaratinguetá, interior de São Paulo, do lado da Aparecida do Norte. Uma boa parte dos meus irmãos, dos irmãos da minha igreja, da nossa igreja, estão de Aparecida, e a Aparecida quebrou. E muitos deles contribuíam na igreja. Uma situação assim, a gente tinha comprado um terreno do lado, nossa, a situação, orando. A gente orando o tempo todo. Buscando o tempo todo ao Senhor. E Deus, Ele provê uma coisa, Ele dá força, Ele usa a palavra de alguém. Creia. Alguma coisa Ele sempre faz. O problema é que o povo não crê no poder da oração porque eles não oram. É simples assim. Então Jesus ora 1, 2, 3 vezes, até que ele... Agora deu. Então com você é a mesma coisa. Ore. Está angustiado? Ore. Lembra de Ana? O texto bíblico diz que Ana, por conta da esterilidade, ela estava... Ela estava muito angustiadíssima. E o que ela fez? Diz o texto que ela se demorou na oração, a ponto de que ela nem saía som. Ela apenas mexia os lábios. Tamanha era a angústia em que ela se encontrava. A ponto de o sacerdote falar assim para ela, que ela estava bêbada. E ela diz assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e de minha aflição é que tenho falado até agora. Como que ela faz com a ansiedade dela? Ela ora. É assim que os homens de Deus fizeram. Muito pode pela sua eficácia a súplica de um justo. Não andei ansiosos, pelo contrário, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e a paz de Deus guardará o seu coração. Esse é o método bíblico. Até o século XIX, os homens de Deus fizeram assim.
E eles venceram. Foi assim. Mas aí veio a psicologia e os homens de Deus falaram, não, acho que não funciona mais. Diz o texto, então, que ela orou, Ana, orou, e aí o sacerdote, ao ouvir o que ela falou, o sacerdote disse assim, vá em paz e que Deus te ouça. Diz o texto, assim a mulher se foi em seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Ela teve uma resposta. A resposta foi através daquele sacerdote perdido. Você acredita nisso? Deus usou até aquele cara perdido, aquele sacerdote da época, aquele homem carnal. E aquele homem foi usado para manter o coração de Ana em paz. Se você crer, e se você orar de verdade, se arrepender de seus pecados, usar, sabe, os momentos de pressão, como Jesus, usar para se quebrantar, usar para buscar a Deus. Faça isso. 1, 2, 3. Não ligue. Ah, eu estou passando a pressão e aí já me desespere. Não. Eu sei o que é isso. Continue a orar, continue a orar. Depois você me diz aqui. Vem aqui, escreve aqui para mim, manda para mim mensagem. Se Deus de alguma maneira não te restabeleceu. Às vezes demora dias. Às vezes é necessário orar bastante. Esse que é o problema do povo. Não oram. Eles não oram. Não oram. Por isso, obviamente, não creem que a oração muito pode pela sua eficácia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos a Ti, ó Pai. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor ouve sim a oração do Teu povo. Que o Senhor esteja conosco a cada dia, que a Tua mão poderosa esteja conosco. Que o Senhor, Pai, possa trazer paz ao coração dos Teus filhos. E o Senhor possa fazê-los fortes, que eles possam ver que no Senhor há sim provisão para a alma deles. Que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor ouve sim a oração do Teu povo. E que a Tua promessa não é mentirosa. Que a paz de Deus vai guardar o coração daqueles que oram. É verdade. Pai, eu posso dizer, porque há 20 anos o Senhor tem me ouvido. E o Senhor nunca falhou. O Senhor não vai falhar com o Teu povo. O Senhor nunca falhou com o Teu povo. Nós oramos a Ti. Fortalece-nos a cada dia. Em nome de Jesus. Amém? Então, se você quiser mais detalhes sobre isso, faça o meu curso. A culpa é do meu corpo, porque eu falo sobre isso e mais tantos outros assuntos. Deus abençoe. Até o próximo devocional, até o próximo vídeo.